Olá pessoal do Papo de Vendedor VET, hoje estamos aqui no episódio 8 e eu vou receber uma pessoa muito especial, a doutora Larissa Maia, que é psicóloga, e a gente vai falar muito sobre equilíbrio emocional, sobre os hábitos, mas antes disso não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, aquilo que eu falo sempre, mas que é muito importante para que a gente chegue ao maior número de profissionais. E hoje eu dou boas-vindas aqui à doutora Larissa, que tem uma frase que é linda. Eu anotei aqui, fui estudar bastante o seu currículo. Eu fiquei encantado com essa frase, né, que remete muito ao seu trabalho, que por sinal é muito bacana. Obrigada. Lá no Instagram. A gente vai colocar lá nas descrições o seu trabalho também para o público que possa acompanhar e está acompanhando lá o seu trabalho, tá? Que é a frase: se cuidar é um ato de amor para você e para aqueles que te cercam. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por ter vindo. Eu fico muito feliz da gente poder levar essa informação tão importante no mundo onde a gente está vivendo, realmente muito complexo, onde a ansiedade, onde todo esse nosso trabalho, né, e trazer um profissional com toda a sua expertise, com a especialização em TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, cujo eu adoro, faço e fiz para resolver vários problemas das minhas ansiedades, só que aqui não vai ser um divã meu, a gente vai levar muita informação para os veterinários, e para essa abertura a gente sempre traz aqui nosso presente, espero que você goste. Com certeza, é muito obrigada. Planner. Ai, que bonitinho, que lindo. O seu nome. Muito obrigada. Lá da Laos. Coisas incríveis vão acontecer esse ano. Vamos, Deus ouça, né? Obrigado de novo, Obrigada doutora a você Larissa. pelo convite. Eu queria iniciar aqui com a gente batendo esse papo gostoso sobre um pouco da sua trajetória profissional, né, como psicóloga, para a galera conhecer um pouco aí do seu trabalho. Sim. Então, primeiro vou começar com essa frase que você falou, que eu adoro, eu acho que reflete boa parte do meu trabalho. Desde lá da escola, eu sempre fui apaixonada por psicologia e eu nunca pensei em fazer algo diferente disso. Na verdade, a minha dificuldade foi, na época da faculdade, entender o que eu queria de psicologia, porque não dá para ir em todas as áreas. Então, na faculdade, foi o período que eu passei por tudo. Eu trabalhei em RH, trabalhei em hospital psiquiátrico, trabalhei com idosos, enfim, fui pegando um pouco de cada, porque era algo que realmente, a paixão, assim, de vida. E depois da faculdade, o grande receio era sair da faculdade, ter um consultório, e aí, como é que vive, né, sentada lá no consultório esperando? E eu trabalhei em RH, trabalhei em empresa durante um tempo, porque gostava, e também para juntar um dinheiro para abrir, né, o consultório. E já fazem 8 anos que atendo na clínica, vou me especializando cada vez mais, porque sempre, quando a gente trabalha com pessoas, a gente sempre precisa estar estudando, a gente sempre precisa estar, né, se conectando, tecnologia, coisas que a gente vai descobrindo, e é uma gama absurda para a gente conseguir ter a percepção para todo mundo que chega ali pedindo e querendo ajuda, né? Tanto nos treinamentos que eu já dei em empresa e até mesmo na clínica particular. Então, cada pessoa funciona de uma forma e a gente pode ter toda a técnica do mundo, mas quando a gente se encontra ali, né, no ato de se cuidar, nessa frase simbólica, a gente também tem que conseguir tocar o outro ser humano com as técnicas, mas também com a percepção, empatia e tudo mais. Né? Você falou em ajudar o outro ser humano, né? Eu já, ao longo da minha carreira também, pude perceber que, também como gestor, como líder de muitas pessoas, às vezes, a gente tem a dificuldade, inclusive, de saber quando uma pessoa precisa de ajuda. Existe alguma forma, dentro desse mundo corporativo, a gente estava até batendo esse papo aqui antes de começar o podcast, que está tudo muito rápido, a informação tão rápida ali no celular, que a gente possa perceber que o outro precisa de ajuda? Primeiro, quando a gente quer perceber o outro, a gente tem que aprender a perceber a nós mesmos. Legal. Então, assim,
é muito mais fácil eu conseguir perceber uma dor, eu ter empatia, eu saber identificar o que o outro está precisando, quando eu tenho capacidade, né? Quando eu tenho técnica, quando eu tenho conhecimento, bagagem para conseguir identificar em mim, né? Você estava comentando do livro, né, que eu indiquei sobre ansiedade, aí você foi identificando as coisas que você tem. É muito mais fácil, a partir desse seu conhecimento, a partir de você aprender a ver o que você tem, você falar, não, poxa, aquele meu amigo está passando por isso, porque eu também já passei. Aquilo dali me soa parecido com algo que eu já, né, enfrentei. Aí fica mais fácil de você conseguir elaborar alguma estratégia, alguma ação para conseguir ajudar o outro, a partir do autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu gosto muito do tema, até te falei, né? Minha mãe é psicóloga, eu adoro filosofia também, então hoje eu estou aqui para, como sempre, aprender muito com você e a galera também, né? Talvez até desenhe aqui um triângulo, né, que é a base de talvez a gente ser empático, né? Tem uma teoria, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, a teoria de Maslow, né, que é aquele psicólogo que diz que a gente vai evoluindo para seres mais empáticos quando a gente começa ali com o autoconhecimento. Exatamente. Dentro dessa evolução, dentro desse processo de autoconhecimento, como um profissional hoje, ou um líder, ou a pessoa que está iniciando no mercado, pode treinar esse autoconhecimento? Eu já fiz alguns treinamentos, né, para a empresa, como eu te falei. Na época da pandemia, foi um boom de pessoas recorrendo à ajuda, lidando com problema de estresse, de ansiedade. E foi uma época que eu dei um treinamento de 2 semanas em uma empresa que estava super sobrecarregada, super estressada, porque ficava trabalhando, no celular e ficava 24 horas, ainda tinha que lidar com a demanda de casa. Enfim, todo mundo, né, sabe estressado. Como é que foi a época de pandemia, estressante, e ainda, né, tinha que coordenar várias coisas. E o treinamento foi para capacitar essas pessoas de perceberem os seus limites. Quando você consegue ter conhecimento do que te estressa, do que te limita, do que funciona para você, você também consegue ajudar as pessoas. Os líderes de empresa, de equipe, eles só vão ser bons líderes quando eles conseguirem ouvir a sua equipe. Ninguém consegue liderar bem, uma boa liderança, se a gente não tem empatia, se a gente, né, não sabe identificar o problema que aquele grande funcionário está passando. Me lembrei agora de um outro caso na empresa que eu trabalhei. A gente trabalhava, o RH era do lado da equipe de vendas. Eita, equipe de vendas pressão. É pressão, é resultado. E tinha um funcionário que era muito bom. Ele estava ali entre os primeiros de venda. E um mês ele ficou muito mal, e no outro mês ele ficou muito mal. E aí, os líderes cogitaram cortar. E aí a gente tentou entender o que estava acontecendo, porque era um profissional, né, que estava bem, que vendia bem. E aí foi que a gente viu que estava tendo problemas familiares, pessoais, que afetam. Não tem como você distinguir. Você separar pessoal e profissional. Tudo caminha junto e cada vez mais está caminhando junto, né? Porque a internet, a rede social e tudo se embola, tudo... A gente é uma coisa só. Não tem como a gente, não, eu sou racional no meu trabalho. Não funciona. Quando você menos esperar, quando você não estiver se percebendo, a sua emoção vai tomar conta de você, porque ela está ali em você. Você não joga ela fora quando você tem que tomar uma decisão. Pelo contrário, as pessoas que têm inteligência emocional, elas conseguem usar a emoção para tomar boas decisões. Então, os líderes, quando eles têm esse autoconhecimento, quando eles sabem o que estressa, o que não estressa, identificar o que cada sujeito, o que cada pessoa, o que cada profissional precisa, porque nem todo mundo se motiva da mesma forma. Fica muito mais fácil.
Você falou agora em automotivação, né? É. Eu estava estudando e vindo para cá, escutei o podcast do César Cielo, o nadador, né? Ele Sim. fala do processo dele de 101%, do quanto ele precisava ser resiliente para estar todo dia ali naquela natação, para que ele consiga ali bater os recordes, e depois ele ganhou uma medalha olímpica, e aí ele ficou num processo de depressão, Sim. porque para ele já tinha perdido o sentido, que ele bateu ali aquela meta e não tinha mais nada para se motivar. E aí ele encontrou a motivação no espelho, onde ele disse até no podcast sobre... Eu olhava para o espelho e falo, eu quero ser o motivo de orgulho da minha família. E aí eu volto à questão da automotivação, agora para o nosso segmento veterinário, né? Onde, infelizmente, a gente tem, sim, dados que comprovam que é a profissão que a gente tem mais problemas com relação a, inclusive, suicídio, depressão, que vem a questão também da ansiedade atrelada a questões financeiras, que a pessoa precisa atender muito, e aí diminui a qualidade e fica vivendo nessa roda de automotivação. Eu perguntei um pouco de treinamento de autoconhecimento, e aí eu volto também, que é uma curiosidade minha, né? Cada um tem o seu automotivador, como você mesmo Sim. colocou. Mas como fazer lembrar desse automotivador todos os dias? Tem alguma técnica? Isso é muito específico, né? Cada pessoa realmente vai se motivar de uma forma. Mas, por exemplo, profissionais de grande performance, né, de alta performance, como o César Cielo, em que eles batem a meta e aí? Cadê? E eles têm que... A meta é bater a meta deles próprios, né? Então, você tem que ficar ali meio que numa competição com si mesmo. O que é diferente de, por exemplo, na veterinária. Porque eu acho que quando você trabalha, eu acho que é um dos trabalhos mais desafiadores é quando você ama muito o seu trabalho. Quando você ama muito o seu trabalho, você tem que ter um autoconhecimento, um autocontrole, saber os seus limites e posicionar os seus limites para que o trabalho não fique maior do que a sua saúde mental. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente ama muito o que a gente faz, por exemplo, veterinária tem ali, né, empatia, cachorrinho, bichinho, aí tá precisando de ajuda, como é que você não vai atender? Tem toda... Porque é muito próximo da psicologia, né? Como é que você vai deixar de atender a pessoa que está precisando de ajuda? E aí você vai atendendo, e não tem o custo, não tem o salário, tem que ser por amor, tem uma pressão, né, por ser por amor. E aí você também tem que aprender a impor seus limites. E a impor seus limites e valorizar aquilo que você faz, o seu trabalho. Você pode amar o seu trabalho, mas deixar que isso chegue ao ponto de atrapalhar a sua saúde mental... E aí, mais uma vez, eu falo a frase, né? Se cuidar é um ato de amor próprio e para aqueles que cercam a gente. Porque a partir do momento que a gente está bem, a gente vai estar bem para os bichinhos, para trabalhar, para a família, para tudo. Dentro desse ciclo profissional da veterinária, né, a gente tem um tema que é bem complexo, que é a questão da eutanásia, né? Eu, quando clinicava lá no início da minha carreira, eu sofria muito com isso, com o fato de, sim, por vezes era importante ali para abreviar o sofrimento, a eutanásia da boa morte, que é o que significa dentro ali da palavra em si, mas fazendo com técnica, fazendo com amor, fazendo com carinho, alguns minutos depois a gente sofria muito, né? Dentro do tudo que você falou, assim, que eu passo um filme na minha cabeça, né? Da minha vida profissional e do como a gente pode ajudar as outras pessoas que estão passando por isso. Agora não é muito sobre como treinar esse momento, mas colocando na questão do que você disse de limite, existe limite dentro da eutanásia? Assim, vamos melhorar a pergunta. A escolha perfeita é fazer ou não fazer? Porque o veterinário pode escolher isso. Acho que isso vai depender muito do profissional e caso a caso. Acho que cada profissional vai saber ver, né? Quando fazer, melhor do que eu. Mas eu acho que a questão não é nem essa. A questão é você conseguir lidar com a perda.
Certo. Você ter habilidade, você ter inteligência emocional, você ter capacitação para você conseguir lidar com a perda, porque... E você tocou num assunto importante agora, Larissa, é capacitação. A faculdade de veterinária ensina técnica, mas a inteligência emocional, o ato, né, que você fala de se cuidar é um ato de amor. Então, penso que para esses profissionais é cada vez mais importante estar numa terapia, talvez, né? Com certeza, até para lidar com esses lutos, né? Até para lidar com a frustração de repente, eu estava vendo um vídeo seu, falando que você recebeu, aí era um gatinho, né, que você tinha que tirar... Ou coletar o sangue. Coletar o sangue, aí teve toda a frustração. Trabalho humanizado, ele gera muita frustração. Ele tem que ter um trabalho de resiliência, tem que ter um espaço em que você consiga desabafar para aquilo não te sufocar até o ponto de repente, chegar, infelizmente, num suicídio ou numa depressão. Às vezes não precisa nem chegar no suicídio, né? Uma depressão já é uma coisa que te atrapalha quem está em volta, atrapalha o seu trabalho. Então, você tem um espaço em que você consiga se cuidar, consiga se olhar, consiga diluir tudo aquilo que você vai vendo, vai passando, as tomadas de decisões, né, que você vai tendo e que são tomadas de decisões que vão afetando seres vivos, pessoas, bichos. É uma coisa muito séria. Então, você tem um espaço seu em que você possa respirar, botar isso para fora, nesse mundo, né, que você comentou que é tão acelerado, acontece tantas coisas, é fundamental, até para você conseguir botar o pé no freio e falar, opa, calma aí, o que aconteceu comigo hoje? Né? Como é que eu tô com isso que me aconteceu? Porque às vezes a gente vai vivendo e vai se atropelando. E aí quando vê, a gente está cheio de sintomas, super estressado, e aí quando vê, você fala assim, não sei nem da onde começou, sei nem não sei nem qual o problema resolver, não né? sei nem como que cheguei até aqui, né? Então, ter esses espaços, terapia, por exemplo, mindfulness, que é uma técnica, né, muito usada, o mindfulness de você parar, prestar atenção naquilo que você está fazendo, parar um pouco no seu dia, dar uma respirada, entender o que te afetou daquilo que você vivenciou, né? É ter a capacidade, e aí não é a técnica, é emocional, é inteligência emocional, é exatamente isso. Você conseguir identificar as suas emoções, lidar com as suas emoções, as suas e as dos outros, e ter a melhor ação, a melhor atitude perto daquilo que você quer atingir, né? Por exemplo, você pode sentir raiva, mas você pode lidar de várias maneiras com essa raiva. Talvez emoção seja diferente de sentimento? Sim. Se a gente aprende a identificar o que é uma emoção momentânea do que é realmente a causa, a gente consegue lidar melhor com isso. Eu vejo assim, por exemplo, a briga de trânsito, por exemplo. Por vezes não é sobre aquela briga, e aí agora eu volto para o nosso mercado. Até a história do gatinho que você falou. Quando a minha chave mudou na minha profissão, no início eu sofria muito, eu também não sabia lidar com isso e também não sabia nem a quem buscar. Naquela época, lá atrás, assim, era tudo menos celular, menos rede social, menos tudo. E eu realmente não sabia como lidar. Até mesmo com uma mãe psicóloga, que dizem que santo de casa, ela tá vindo aqui, não faz milagre, né? Então, eu sofri muito no início da minha carreira. E aí, se aquela história do gatinho acontecesse lá no Marcos recém-formado, teria causado um impacto. Hoje, no Marcos, já causa um impacto menor, porque eu sei também que o outro ser humano, ele toma determinada ação a depender do momento dele. E aí eu preciso ter estratégias técnicas para que eu possa neutralizar uma ação indesejada de uma outra pessoa. Mas isso só acontece com o tempo? Ou uma pessoa recém-formada consegue ter uma alta performance com relação à inteligência emocional que você colocou mais cedo? Inteligência emocional seria ótimo a gente aprender lá na escola, né? Certo. Para a gente saber lidar com as nossas emoções ao longo da nossa vida.
E que bom que hoje em dia se fala tanto sobre isso, né? Sobre as nossas emoções, inteligência emocional, saúde mental, porque é algo que é impossível desvincular da gente estar bem, da nossa vida, né, andar da forma que a gente espera. E sim, tem como a gente ir adquirindo conhecimento e não é só fazer um curso de um treinamento, né? Botar em prática. Certo. Então, por exemplo, o treinamento que eu já fiz em empresa foi para lidar melhor com o estresse e aumentar a saúde mental. Então, tem a parte de botar a mão na massa ali, de você provocar o outro, para o outro fazer a mudança, para o outro ir percebendo que a grande chave da mudança é essa, né? Não é só você adquirir conhecimento. Você pode ter muito conhecimento, mas se você não praticar, aquilo se perde. Sim. Então, é você adquirir conhecimento, entender o que é inteligência emocional, entender os seus limites, entender toda essa parte técnica e praticar. E aí, como é que pratica? É de pouquinho em pouquinho. Né? E o que eu tenho que melhorar? Tem pessoas que precisam melhorar certas coisas, tem outros que precisam outras. Resiliência, uma palavra também, né, tão chave, que eu acho que simboliza muito isso, né? Você falou, talvez lá no início, quando eu me formei, eu não tivesse essa bagagem que hoje em dia eu tenho para lidar com certas coisas. Isso vem muito da resiliência, porque você já passou por muitas coisas e que você teve que aprender e na marra a pegar essa emoção, vai fazer o que com essa emoção? Aí tem que resolver essa emoção para conseguir continuar. Talvez outras pessoas, dependendo das emoções que forem surgindo por determinadas situações, talvez se bloqueasse, talvez desistissem da veterinária, talvez, né? Então, você conseguir ter essa percepção de como aquela emoção está te afetando e ter a clareza do que você quer fazer com aquela emoção. Porque você não tem o controle do que você sente, mas você tem o controle de como que você age de acordo com aquilo que você sente. Eu tô rindo porque dentro do livro que você me indicou, o autor fala que antigamente existe uma parte do nosso cérebro que faz o ser humano agir para repetir hábitos de escolha de comida. Então, assim, lá atrás o ser humano precisava o quê? Sobreviver. Então, ele buscava ali um alimento, encontrou um alimento, opa, aqui é ótimo. Então, o cérebro vai treinando você a escolher aquele alimento para que você volte no mesmo lugar do alimento. Hoje em dia, não temos também, óbvio que existem pessoas em condições realmente de sobrevivência, mas hoje talvez o grande desafio do cérebro é sobreviver aos hábitos ruins, né? Inclusive de ter tudo na palma da mão, né? Então, em vez do que você falou, de escolher fazer um exercício, escolher fazer uma terapia, escolher treinar inteligência emocional, a gente acaba escolhendo ficar nas redes sociais mais vezes. Como não escolher os hábitos ruins? Existe também, de novo, eu tô buscando muito treinamento, técnica, porque na minha ideia, e você pode me corrigir, é o como que fica na minha cabeça. Sim. Como eu resolvo isso? Como eu ajudo? Como eu faço? Existe uma coisa chave, e aí eu posso falar de várias técnicas, mas eu gosto do arroz com feijão. Legal. Aquilo que funciona para todo mundo. O que é a grande diferença da pessoa que fica ali horas no celular e de uma pessoa que para e vai treinar, vai se cuidar? Acho que a primeira coisa é você autoestima. Autoestima não é você se achar bonito. Autoestima é você valorizar o seu cuidado. Legal. É entender que se você não está bem, muito difícil a sua vida conseguir caminhar da forma que você espera. E escolhas, a gente sempre vai ter que ter escolhas. Aprender a ser responsável por aquelas escolhas que a gente faz. Vai ser tudo difícil. É porque é mais fácil delegar as escolhas difíceis, né? É muito mais fácil falar, mas fiquei no celular porque, sei lá, fulano não quis ir caminhar comigo, meu amigo desistiu da academia, eu não fui, o trabalho foi muito cansativo, vou comer todo o ovo de chocolate da Páscoa que ficou, e aí quando você vê,
não tem disciplina, não tem autocuidado. E aí também, além da saúde mental, é importante que a gente entenda que saúde mental é totalmente correlacionado com saúde física. A gente é uma coisa só. Corpo e mente. Corpo e mente. Então, se eu não estou bem fisicamente, e fisicamente não é só ir treinar e ter um corpo maneiro, porque a gente sabe hoje em dia quantas pessoas às vezes vão por certos atalhos para ter um corpo maneiro e que é algo que não é saudável. Ter um corpo saudável é você fazer exame, você saber as suas taxas de vitamina, porque às vezes você está cansado é por uma vitamina. E você consegue resolver isso. Então, além do cuidado físico, ter o cuidado mental. É um combo. A gente é uma coisa só. Não é igual na escola que a gente aprende tudo, as matérias separadas. O mundo é tudo junto. É geografia, história, corpo, é tudo uma coisa só. Então, quando a gente consegue entender o nosso funcionamento, a gente entender o que é importante para a gente estar bem, a gente não abre mão, porque é muito engraçado como as pessoas têm facilidade, e aí eu generalizando, né? De fazer bem pelo outro. Então, meu amigo está precisando, eu vou lá. Ele está precisando, né? Minha mãe está precisando se cuidar, eu vou levá-lo no médico. Mas quantas vezes você faz isso por você? Quantas vezes você está precisando ir lá caminhar e você não vai? Ou você está precisando se alimentar melhor e você não se alimenta? Então, uma procrastinação, né? Eu acho que é uma falta de cuidado. Então, quando você percebe que você é a pessoa mais importante da sua vida, e às vezes quando eu falo isso as pessoas se chocam, né? Porque você pensar que na sua vida, você é mais importante do que a sua filha, fala, não, claro que não, minha filha é mais importante para mim. Sim, sua filha vai estar ali no top. Mas, se você não estiver bem, quem vai estar bem ali para sua filha? Né? Quem vai estar bem para sua família? Se você não mostrar para as pessoas que você ama, que você se ama, que você sabe se cuidar, a gente vive de exemplo. Sim. Né? Então, quando eu tenho completa consciência de que me cuidar é um ato de amor, eu não vou ficar horas no celular porque aquilo não vai me agregar. Ou se eu ficar, eu vou saber as pessoas que eu vou seguir para me agregar. Também é escolhas até no que a gente segue de rede social, né? Então, eu vou conseguir escolher e eu vou ter disciplina para aquilo funcionar. Não tem uma mágica. Se tivesse, seria vendido muito fácil, né? Uma pílula que, vou sempre malhar. Vou desenvolver ótimos hábitos e não vou cair na... É disciplina, é persistência e algo que ajuda muito é quando a gente tem exemplo desde lá de criança. Aí seria maravilhoso, porque hábito se cria. E quando a gente já tem um hábito que é criado desde lá pequeno, né? Se eu tenho uma base onde foi me ensinado autocuidado, exercício físico, se alimentar bem, é muito mais fácil eu conseguir fazer isso, né, grande. Do que ter que reaprender, aprendendo e desenvolver novos bons hábitos. Mas não é possível. Tá? Não é impossível. Não, todo mundo pode mudar. Sim. Né? Eu estou falando com você, eu estou lembrando do meu pai. O meu pai é a pessoa mais disciplinada que eu conheço nessa vida. É tipo o César Cielo, ele é muito alta performance. Ele se alimenta bem, ele treina todos os dias, ele estuda todos os dias. É um cara, assim, muito disciplinado. Porque ele curte se cuidar. Ele sabe o ganho que ele tem. E ele escolhe, dentro das nossas escolhas, quando a gente escolhe, na verdade, a gente sempre está abrindo mão de certas coisas. Então, quando eu escolho ficar no celular, eu estou perdendo uma série de outras coisas. Quando eu escolho sair para fazer um exercício, eu também estou perdendo uma série de outras coisas. Então, dentro dessas perdas, o que faz mais sentido para você?
qual é a consequência dentro do teu ciclo de hábitos que vão te fazer bem no médio e longo prazo. Sim, seria essa. Exatamente. E aonde você quer chegar? E quando você se arrepende dessa escolha e você não consegue sair desse ciclo vicioso? Aí falando agora um pouco de vício, né? Hoje vício não só em drogas, né? Hoje a gente tem o vício também das redes sociais, Sim. né? Existem milhões de tipos de vício, né? Quem está no vício? Pode ser desde o mais brando ao mais complexo. Para sair disso? Vício está sempre ligado a uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Legal. Então, se eu tenho excesso em alguma coisa, e todo excesso é ruim, né? Se eu treino, e é muito bom, todo mundo sabe que é muito bom, mas se mesmo doente, o médico falando que não posso treinar, eu tenho que treinar, é um vício. Porque a gente acha que vício é só coisa ruim. Né? Dentro da ideia, vício é ruim, independente dele. Não é só o chocolate, não é só o cigarro, não é só a droga, não. Então, tudo pode se tornar um vício, porque mostra um exagero. E aí a gente exagera de um lado quando falta do outro. Deixa eu ver agora se eu conectei. Tá. A falta, né? O vício está sempre ligado a uma falta. Essa falta pode ser algo que remete a um passado de criança, de ter uma falta. Eu fiquei viciado em exercício porque quando eu era criança eu não tinha esse exercício, a minha família não era habituada a isso, aí eu sofri na adolescência por uma obesidade, emagreci e aí agora... É remetido ao passado ou não? É uma falta que é remetida ao futuro, por exemplo? Pode ser isso. Esse exemplo que você falou tem uma coerência, mas não precisa necessariamente ser algo ligado ao vício. Por exemplo, eu tenho um vício de treinar. Então foi porque na minha família o pessoal não tinha uma vida saudável, eu lidei, né, com bullying. Não necessariamente. Às vezes o vício é para esconder algo emocional, que aí você vai descobrir na terapia, porque é muito particular de cada pessoa. O que faltou de emocional, é sempre uma falta emocional, que você está compensando. Uma falta emocional, legal. Nem sempre é uma falta física ou do que você viveu, algum episódio. Pode ser algo físico. Também pode ser. Por exemplo, me faltou... É porque o físico... O físico está ligado às consequências emocionais que você vivenciou. Então, por exemplo, faltou dinheiro na minha infância. E aí, um caso clássico, né? Passei, de repente, necessidade e aí me tornei uma pessoa que trabalha sem limite para nunca me faltar nada para as pessoas que eu amo. E isso chega a um extremo em que a pessoa, às vezes, até adoece. A falta de dinheiro... não é só o dinheiro material, é o que a pessoa passou emocionalmente, né? É ver a mãe, de repente, precisando de algum cuidado e não ter, é você, de repente, querendo um biscoito, um tênis e não ter aquilo que te gera emocionalmente, esse desgaste emocional, essa falta emocional vivenciada ou por algo físico que te faltou ou por alguma questão emocional mesmo, né? Falta de afeto, amor, falta que você não lidou, que você não conseguiu equilibrar ali ao longo da sua vida e você... não conseguiu gerenciar e não consegue resolver. E aí foi pro outro lado. E aí... por isso que você colocou muito bem que o primeiro ponto é realmente o autoconhecimento, né? Se a gente não identifica essa falta, dificilmente a gente trata essa falta. Sim. Até mesmo para buscar ajuda, né? Entendendo isso. E agora, Larissa, um tema assim muito importante, assim, até mesmo do podcast, é a questão, até que a gente estava conversando antes aqui do bate-papo, né? Que é a questão da pressão. Você falou já um pouco. Mas como lidar com a pressão, assim, no dia a dia? Você fala, o estresse é algo que deixa a gente para baixo, é ruim o estresse. A pressão, como a gente lida com a pressão? A pressão a gente lida... sabendo se colocar, se posicionar, ou quando a gente está só simplesmente bem preparado? Acho que um ponto muito importante de saber lidar com pressão, porque a pressão pode se tornar um estresse
ou tem pessoa que gosta da pressão. São perfis, né? Tem muitas pessoas que gostam daquela pressão de trabalho e se sente motivada, né? Por isso que cada pessoa funciona de uma forma. Tem gente que gosta dessa pressão de estar lá na pilha. E fica até depressivo se não tem, né? Exatamente. E tem outras que não vão conseguir administrar essa pressão, vão ter um estresse a mais e, de repente, vai até somatizando, né? Juntando com outros estresses, e aí fica uma pessoa estressada. Mas lidar com uma pressão é algo que funciona diferente, talvez, dessas duas funcionalidades, é você ter a tranquilidade. E aí, quando você tem autoconhecimento, quando você sabe das suas capacidades, você não deixa o meio em que você está, independente se é um lugar de pressão, de estresse, te afetar tanto. Então, lidar com a pressão em determinados trabalhos é pressão o tempo todo. Sim. E lidar com pressão, por exemplo, vendas, é pressão o tempo todo, porque é meta o tempo todo, né? Então, você lidar com isso de uma forma que te ajude, de uma forma que te motive, é você ter a tranquilidade do que você está fazendo. Para isso não virar uma coisa negativa que te coloque para baixo. A diferença é exatamente essa autoconfiança, essa autoestima, né? Você conhecer a si, que você não deixa se levar pelo ambiente, pela pressão de repente, o seu chefe te dar uma pressionada, ou até, sei lá, dos seus amigos, o ambiente ali te afetar tanto a ponto de te colocar para baixo. Não estou falando que o ambiente não importa e não vai te influenciar. Sim. Mas tem um limite até onde você pode deixar que isso aconteça. É aceitável, né? Até com vendas e até atendimento ao público, né? Hoje, o veterinário, e até voltando ali à história do gato, se você não identifica que aquela pessoa está despejando aquela raiva em você por algo que não tem nada nem a ver com o seu trabalho como veterinário, e aí você começa a oferecer soluções para uma pessoa estressada para resolver aquele problema. Se você não tem esse equilíbrio, essa inteligência emocional, fica muito difícil, né? E aí, de novo, a gente volta ao mundo veterinário, onde a gente tem uma pressão entre atender muitos pacientes por dia, até mesmo que talvez viva a medicina humana, né? Os médicos acabam tendo que dar atenção à quantidade, e aí a qualidade ali por tempo de paciente acaba caindo, dentro desse mundo de cada vez mais precisando de dinheiro para resolver outros problemas, e a gente vive um ciclo vicioso dentro da área da saúde, né, onde é muito difícil você receber desculpa o termo, uma porrada e falar assim, não, tá tudo bem, porque é sobre uma outra pessoa, né? Sim. E dentro desse cenário, tem algum caso, assim, de alguma pessoa, algum paciente que você atendeu, que conseguiu ali, que vivia algum problema com relação ao atendimento público e que conseguiu reverter, que conseguiu se... Qual foi a chave dela ali para conseguir performar melhor dentro desse cenário? Teve um treinamento que eu dei de alta performance numa empresa. E caso a caso, né, a pessoa tinha muita dificuldade em conseguir se posicionar. Era uma pessoa que, acho que como muitas outras pessoas, precisava do aval, do elogio, né, de ser reconhecido pelo outro. E é muito difícil, num trabalho em que você precisa estar bem, precisa ter uma estrutura, de repente, para você conseguir ser um pouco mais firme, conseguir impor os seus limites e até fazer, às vezes, decisões difíceis dentro do seu trabalho, você ficar necessitando de aprovação externa. Então, na verdade, foi o treinamento que eu dei, assim, mas particularmente depois ela virou minha paciente e a gente continuou, porque ela precisava trabalhar essa questão.
né? E que estava afetando muito o trabalho dela. Consequentemente, a vida também pessoal. Mas foi um trabalho que a gente fez exatamente dela perceber aonde ela tinha chego, o trabalho que ela tinha feito, as coisas que ela já tinha estudado, né? O tanto que ela tinha de conhecimento, o tanto que ela tinha passado por certas experiências e que ela já tinha uma capacitação, porque às vezes a gente se compara, né? A gente sempre, quando a gente vai se comparar, a gente se compara com quem está lá na frente. Sim. A gente tem esse olhar, esse costume de, eu vou porque eu quero chegar ali, então eu vou me comparar com alguém que está lá em cima. E a rede social tá lá do lado para você abrir e ver um monte de pessoas. Todo mundo bem-sucedido, todo mundo rico, todo mundo viajando, é sempre assim em rede social, né? Por isso que eu falo, cuidado com as pessoas que você segue, porque tem pessoas que vivem uma realidade muito completamente diferente do que você vive. E aí você se ficar o tempo todo se comparando, como é que você vai estar bem? Você não vai conseguir estar bem, com o seu emocional bem. Aí você teve um dia super difícil, super estressante, aí você o tempo todo vendo que está todo mundo bem, você fala assim, gente, está todo mundo bem, menos eu. Né? Então, assim, essa comparação excessiva com quem está bem, com quem está melhor do que a gente, é uma coisa que destrói a nossa confiança, a nossa autoestima, até para a gente conseguir resolver, tá bem para resolver conflitos e estresses no trabalho. Se a gente fica o tempo todo se comparando, a gente fica muito frágil. É que geram sintomas, né? Desde você ficar ali, até se comparando, como você colocou, mas sintomas do tipo, hoje não aconteceu nada e eu já estou ansioso por algo que nem aconteceu, Sim. né? E aí é o que você falou, nós somos uma mente que habita num corpo. E aí a gente começa a não separar, né? O que é profissional, do que é de casa, do que é da família. Gera um ciclo onde a gente precisa de tratamento, né? Da nossa saúde mental. Dentro desse comportamento humano, que você gosta e estuda muito, né? De entender a cabeça do ser humano. Eu sei que você já colocou que isso é muito individual. Mas existe algum programa, assim, que, por exemplo, um coletivo consegue... Você já falou de treinamentos empresariais, que é super legal. Mas aqui, por exemplo, a gente está no Rio, mas a pessoa pode buscar tem alguma dica legal? Quem não pode fazer terapia? Existe algum programa interessante para isso? Quem precisa de algum auxílio tem estou falando em situações preocupantes. Tem o CAPS nas faculdades, que tem um sistema totalmente social. Tem várias várias plataformas hoje online com valores sociais. E não só isso, assim, né? Tem muito... Quem gosta desse assunto e quem se interessa um pouco por inteligência emocional, por ter um pouco mais de saúde mental e tá um pouco mais aberto, e aí você não precisa... porque hoje em dia ainda tem muito preconceito com terapia, né? É coisa de maluco, eu não preciso... homem não faz isso, eu vou ficar pagando alguém para ficar escutando eu reclamar, eu vou para um bar, beber com os meus amigos e é a mesma coisa. Só que é muito diferente, né? Porque, primeiro, no bar com seus amigos, você vai ter medo do julgamento, medo do que as pessoas vão falar, tem coisas íntimas que você não fala, você fala ali numa sessão que você sabe que nada vai sair dali, é um outro olhar, né? A gente não tá... Tem até memes e brincadeiras, né? De psicóloga não fica curiosa para saber a fofoca. Não, o nosso olhar é exatamente em como você está percebendo a situação. Então, você ter esse autoconhecimento, essa curiosidade de se conhecer é muito importante. Porque só a partir da curiosidade de saber por que isso está acontecendo comigo. Não é possível, eu vivo isso constantemente em todos os meus ciclos, eu tenho dificuldade, de repente, de me posicionar. Ou em todos os meus ciclos eu vou e a minha raiva, né, ela se destempera, eu brigo no trabalho, eu brigo no trânsito, estou me sentindo estressada, não tô...
tem que partir uma curiosidade de falar, pô, mas o que está acontecendo comigo? Quando a gente começa a se questionar e não botar a culpa no mundo e nas pessoas, quando a gente aproxima mais esse controle da nossa vida, quando a gente se torna responsável, fica muito mais fácil. E tem muitas hoje em dia, depois principalmente da pandemia, com a tecnologia, tem muitas plataformas, muita coisa para a gente se melhorar, para a gente se conhecer, para a gente se cuidar. Exatamente. Nossa, dentro disso, assim, o que você vê, assim, do maior problema? É a ansiedade? Eu vejo você falando, assim, aí eu fico montando o quebra-cabeça na minha cabeça, né? Eu fico pensando, olha, existe uma causa primária do ser humano, das pessoas estarem realmente mais doentes, no bom sentido, na questão de não perceber, inclusive, como até você colocou, que isso é um problema que precisa ser investigado, que a pessoa precisa ter essa curiosidade de se auto-questionar, né, que é muito difícil, porque é mais fácil se vitimizar. Com certeza. Né, e aí, pequenos sinais podem estar acontecendo que a pessoa não percebe. Aí são sinais de ansiedade ou não? Ansiedade, estresse. Eu estava vindo para cá, peguei um Uber e ele estava comentando como as pessoas estão estressadas. E você percebe Verdade. como as pessoas estão estressadas. Qualquer coisa já explode. Qualquer coisa já explodem. Mas por que isso está acontecendo? Porque a gente, primeiro, está vivendo numa era em que tudo é para ontem, tudo é muito rápido, tudo acontece, a gente tem informação o tempo todo de tudo, é do mundo todo, é muita coisa para administrar, fora as nossas coisas, né? É do mundo todo, a gente tem que estar por dentro de tudo, é tudo 24 horas, informação, você está acessível 24 horas e você tem que responder, você tem que... Então, além desse estresse, as pessoas estão estressadas e elas não estão sabendo lidar com esse estresse. Isso eu acho que... E aí vem a ansiedade por conta disso, né? Porque se eu estou estressada, alguma coisa ruim me acontece, que a probabilidade é muito maior, porque eu vou estar estressada, então vou estar à flor da pele, qualquer coisa eu vou... Vai explodir com outro. E vou achar que é negativo, e aí eu já vou ter medo de repente acontecer de novo quando eu sair, e vai virando uma bola de neve. Então, estresse, ansiedade e depressão são os grandes maus desse vilões século. do século. Ansiedade, a gente tem que desmistificar, porque todo mundo acha que é... Eu acho que todo mundo tem um grau de ansiedade, né? Todo mundo tem ansiedade, né? As pessoas chegam pra mim e falam assim, Larissa, eu não quero ter mais ansiedade. Eu falo, então não vai ter como. Então a gente para por aqui, porque todo mundo tem ansiedade, porque é uma regulação emocional natural que todo mundo tem. Porque a ansiedade, ela vem, você até comentou, faz parte nessa ansiedade gostosa de estar aqui, de começar um negócio e tal. Faz parte. Quando a gente tem alguma coisa em que a gente se preocupa, a gente quer se preparar, né, faz parte a gente experienciar ansiedade. Só que, como tudo na vida, todo o excesso é ruim. Então, se eu tenho muita ansiedade, se eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, eu preciso trabalhar isso. Porque é um negócio que consome e que eu não vou conseguir estar bem para as minhas relações, para o meu trabalho, para mim. Então, é preciso de um outro olhar, né? Depressão, a gente fala que a ansiedade é um excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Legal, isso eu estou aprendendo aqui, já anotei. Ansiedade... A ansiedade é um excesso de futuro. Uhum. É aquela pessoa, né, preocupada e tem que ter o controle do que vai acontecer, de como que vai ser, do que você vai falar, de tudo. A pessoa vive lá no futuro. Eu sempre remeto um livro, por exemplo, O Poder do Agora. Seria uma indicação legal? Isso. Legal. Seria. Bacana. Vou deixar nas descrições aqui. Então, nenhuma dessas duas pessoas está no presente. Uhum. Uma está lá no futuro, outra lá no passado. E ninguém está aqui. Né? O mindfulness é exatamente a gente se perceber no aqui e no agora. Esse é um pouco de uma teoria de uma psicóloga que fala de
Gatilhos, na verdade, não é gatilho, mas você vai conseguir conectar. É uma questão de pensamento de crescimento, e o que tem o não pensamento de crescimento tem um mindset voltado para algo do passado. Seria um pouco isso? O mindfulness é uma técnica. Uhum. Eu fiz a pós em psicologia positiva e tinha exatamente, a gente praticava o mindfulness, de você tirar um pouquinho, 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos todo mundo tem. Uhum. É o tempo que você vai lá mexer e fustigar a pessoa no Instagram. 3 minutos. Lá no trabalho, entre um paciente e outro, entre uma venda e outra, entre um atendimento e outro. Quando você vai no banheiro, 3 minutinhos. Respira. Percebe o seu corpo. Seu corpo te dá informações sobre você o tempo todo. Quem tem ansiedade sabe disso, né? Porque a gente sente palpitação, a gente sente tensionado. Então, o nosso corpo está o tempo todo dando informação para a gente se a gente está bem, se a gente não está. Então, 3 minutinhos, respirar, perceber o nosso corpo, perceber como é que a gente está, se aquilo que aconteceu, aquele atendimento, aquela coisa, fez sentido, como é que bateu em você. Resumindo muito, o mindfulness é esse, é você estar em plena atenção ali, no presente, no agora. O que é muito difícil. Parece que é fácil, mas não é. Porque E é igual um músculo, né? Tem que treinar todo dia. Você falou treinar. 3 minutos. 3 minutinhos, todo dia. Imagina. Do poder de ficar no ali. No meio do dia, ou chegou em casa, né? Antes de falar ali com a família e tal, vou tirar 3 minutinhos para mim, para eu refletir o que aconteceu, como é que aquele dia me bateu, para exatamente eu não sobrecarregar as minhas relações com pessoas que não tem nada a ver com aquilo que você está lidando. Isso eu vou praticar muito. Obrigado. Né? Com aquele estresse que de repente você viveu e que as pessoas não têm nada a ver, que às vezes você acaba descontando porque você não conseguiu se regular emocionalmente. Mas por quê? Porque sua cabeça está lá, você tem que fazer, você tem que acontecer. Aí se você parar um pouquinho, respirar, aquele aviso aqui, até me deu aqui, ó, hora de respirar. Então coloca no celular, no relógio, faz esse trabalho, e no final do dia, até recentemente eu li sobre o poder da felicidade, né? Do quanto a gente pode praticar, né? No final do dia, vamos lembrar, talvez, aí não sei se pode ser, aí não é uma técnica que tem a ver com atitude mental, né? Positiva, ou de se auto-equilibrar. É mais de você se automotivar, talvez seria, né? Tipo, no final do dia, pensar em 3 coisas que fizeram você feliz naquele dia, para que o outro dia seja melhor. Então, trabalhando ali o autoconhecimento, você pode trabalhar também a atitude mental positiva, né? Com certeza. É algo que todo mundo negligencia, né? Quanto é importante a sua fala aqui para todos, porque todo mundo, é o que você falou, todo mundo quer ver, quer resultado, quer meta, mas o processo é árduo, né? Não tem uma pílula mágica. Não tem uma mágica, né? E que bom que não tem, porque a gente precisa curtir o processo também. As coisas que mais duram, se você perceber na vida, são aquelas coisas que você vai conquistando aos poucos. Não existe uma mudança assim. E se existe, é por algum atalho que, de repente, não vai fazer bem. Não vai perdurar. Né? É aquela famosa ideia de, vou na segunda-feira entrar na academia, fico 2 semanas e não persiste ali o tempo que deveria ficar. Sim, né? Exatamente. Ou então, vou tomar um remédio que vai me fazer ter o corpo logo que eu quero, e aí, ao invés de ter que ficar 1 ano malhando, ou a vida inteira, né? Porque academia é isso, você parou, voltou tudo. Sim. Aí eu tomo um negócio e pronto, eu continuo comendo, fazendo as mesmas coisas, mas a que custo? A custo, de repente, da sua saúde. E aí, quais são os danos futuros? Né? Então, você saber as suas escolhas e você entender o que você quer para o seu futuro também. Não é viver lá no futuro, mas entender o que você pode fazer agora para chegar aonde você quer.
As metas lá do futuro têm que começar hoje, né? O futuro é hoje. Se você não está ali no poder do agora, ali de estar praticando esse processo, é mais difícil você multiplicar a tua meta por 10, né? O que é importante, que você fala muito também de alta performance, né? Então, a ideia de você ficar em alta performance, né? Porque a produtividade, eu vejo que é assim, um dia eu estou me sentindo muito bem, no outro dia eu estou me sentindo mal, aí eu não performo tão bem. Agora, você manter uma constância que é mais difícil, né? É muito difícil. E dentro do que você acompanha, dentro do... Eu sei que a gente está até chegando ali, ó, no final, o bate-papo foi ótimo já. Aí foi passou muito voando. rápido. Mas eu queria, Larissa, que você pudesse falar um pouquinho, até suas considerações finais também, sobre exatamente alta performance, né? Qual é a diferença de uma pessoa, dos seus pacientes, que você vê assim, esse tem sucesso? Porque eu vejo que as pessoas de sucesso, elas podem ter um padrão ali. O que essa pessoa fez? Ela foi resiliente, ela curtiu o processo. Tudo que a gente bateu esse papo aqui nessa hora. Como alcançar o sucesso com alta performance? Existe? A alta performance, ela vem muito da disciplina, né? Eu não consigo pensar em ninguém diferente disso que chegou no sucesso, que continua, porque não é só chegar, né? Sim. Às vezes você pode até chegar, mas você conseguir se manter é pela disciplina. Disciplina. Palavra-chave do episódio. E aí você tendo disciplina, você tendo consciência de onde você quer chegar, sabendo as suas dificuldades, o que te tira do eixo, o que você tem de importante, de relevante, as suas virtudes, o que é importante para você na sua vida, tendo esse autoconhecimento, né? E o autoconhecimento vem de você saber o que você manda bem e o que você precisa trabalhar. Você consegue ficar bem nessa alta performance. E importante também, porque eu falo muito isso para os meus pacientes, a vida não é linear. A gente também não. Nem todo dia você vai estar bem disposto, nem todo dia você vai acordar bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, faz parte do processo. O que não dá é no dia que você não estiver bem, você abdicar de tudo que faz sentido para você fazer, e aí que vem a disciplina, né, para você fazer até no dia que você não está bem, e você também não ser carrasco com você. Porque se no dia que você não está bem, você ficar se judiando, no dia seguinte a probabilidade é que você não vai estar bem de novo. Né? Porque se você ficar, não consegui, não foi legal, poxa, nesse dia não deixei de fazer, esse sentimento vai aumentando. E até comentar, o que você falou sobre agradecer, né? Falar 3 coisas positivas no final do dia, é algo que eu passo muito para os meus pacientes, porque a gente tem uma mania enorme de focar naquilo que aconteceu de negativo. Então, não foi legal isso, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso... não... E aí a gente esquece de agradecer o que a gente tem, de agradecer, de repente, uma experiência que a gente teve, do dia que foi legal, coisas pequenas que a gente esquece, porque a gente quer chegar no melhor e a gente esquece do que a gente já conquistou. Então, também fazer essa revisitação naquilo que você já conquistou, naquilo que você mandou bem, nas experiências boas, também te dá gás para você conseguir continuar na jornada. Nossa, eu fiz vários exercícios aqui durante esse episódio e com certeza ajudou muitas pessoas, Larissa. Sigam a doutora Larissa no Instagram. Como eu falei para ela, é muito bacana o trabalho que ela faz lá, né, para ajudar realmente as pessoas. O mundo corporativo também precisa ter esse seu olhar para que a gente possa cada vez mais performar melhor, né? Cobrar a meta sim, mas performar com saúde e com equilíbrio, que é tudo que você ensinou aqui para a gente hoje. Eu te agradeço mais uma vez pelo carinho, a paciência, por estar aqui, por transmitir tanto conhecimento para a galera. E aí, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada se você quiser, vou deixar nas descrições, né, os seus contatos, mas se você quiser fazer as considerações finais. Eu queria muito agradecer. Passou muito rápido. Legal. Obrigada pelo convite. Procurem se cuidar. Né? Acho que o resumo é esse. A gente vai estar bem quando a gente conseguir estar
bem para as pessoas e para o nosso trabalho, chegar numa alta performance e bater as metas, vai ficar muito mais fácil quando a gente estiver bem, né? Então, se cuidem, procurem ajuda, procurem terapia, procurem estudar e saber para desmistificar, de repente, alguma coisa que vocês ouviram, né? Algumas coisas negativas que, às vezes, mais atrapalham do que ajudam. É verdade. E eu vou encerrar de novo. Eu iniciei com essa frase, mas conecta tanto com a vida, com o mundo que você traz aqui pra gente. Se cuidar é um ato de amor para você e para aqueles que te cercam. Obrigado, Larissa, mais uma vez. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal, comentem, mandem as dúvidas. A Larissa também vai estar respondendo. E qualquer coisa, contem conosco. Até a próxima. Foi aí?